Oi. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de explicar muitas dúvidas de mães de bebês prematuros, mães e pais, né, de bebês prematuros, que perguntam assim: quando é que meu bebê vai conseguir sentar, certo? Então, isso depende muito de acordo com a idade gestacional que o seu bebê nasceu. Primeiramente porque a gente vai fazer uma correção dessa idade desse bebê, caso esse bebê esteja com 6 meses de idade de nascido, e esse bebê, por exemplo, nasceu com 32 semanas, certo? Então, a gente vai fazer a correção inicialmente da idade desse bebê, né? Vai subtrair 40 de 32 semanas, que vai resultar em 8 semanas. Ou seja, o bebê nasceu 8 semanas antes da idade correta para o nascimento. Então, ele tem 8 semanas para ser descontado. Ou seja, se esse bebê tem 6 meses, 8 semanas considera em torno de 2 meses, esse bebê ele tá com 4 meses de idade corrigida, né? Então, assim, a partir do momento que esse bebê nasce, o desenvolvimento motor desse bebê, ele inicia de cima para baixo, ou seja, primeiro o bebê começa a ter controle do pescoço, para poder com que, à medida que ele tem esse controle do pescoço, ele consiga trazer as mãozinhas na linha média, né, lá no 4º mês. Depois que ele consegue ter esse controle de ombros, ele começa a ter um controle da região abdominal, o controle da região do quadril, certo? Então, o nível de controle motor tem muito a ver com a maturidade biológica desse bebê. Então, a partir do momento que o bebê nasce, quando eu falo bebê a termo, que nasce a partir de 40 semanas de gestação, ele vai começar a ter um controle do pescoço no 3º mês, vai começar a rolar do 4º para o 5º, e ele começa a conseguir ficar sentado com 6 meses de idade. Por quê? Porque ele já conseguiu ter um controle do tronco que seja adequado, que seja suficiente para ele se manter sentado. Eu tô falando aqui do bebê manter-se sentado, que é diferente do bebê sentar sozinho e sair do sentado sozinho, certo? Então, normalmente, um bebê que nasce no período normal, né, sem ser prematuro, ele vai sentar por volta do 6º mês de idade normal, certo? Porém, quando a gente fala da idade, da correção dessa idade, além dessa correção, a gente também tem que saber se esse bebê tem um grau de hipotonia exagerada, né? Que quanto mais novo esse bebê nasce, quanto menor o peso que ele nasce, ele tem algumas consequências que podem afetar o desenvolvimento motor dele. Então, assim, todo vídeo eu falo que, independente do estímulo, independente do diagnóstico, independente da fase que o seu bebê esteja, e eu falo assim, quanto mais precoce melhor, é fazer um mapeamento dessa integridade cerebral desse bebê, que pode ser feito o mais rápido possível. O bebê teve alta, já faz esse mapeamento, através do movimento você consegue observar se esse bebê tem graus de lesão cerebral, alguns sinais sugestivos de lesão cerebral, porque quanto mais precoce a gente identificar, mais rápido a gente consegue intervir, e se ele ainda estiver em construção dos padrões motores dele, a gente consegue reprogramar esse movimento, tá joia? Então, o bebê com 6 meses de idade, ele tem esse controle do tronco para poder se manter sentado, certo? Agora, o bebê que nasce prematuro, primeiramente a gente vai fazer a correção. Vai fazer a correção da idade. Então, esse bebê que nasceu lá com 32 semanas, o exemplo que eu dei, ele tá... Então, o exemplo que eu dei, o bebê vai estar com 4 meses de idade corrigida, certo? Com 4 meses, se esse bebê foi bem estimulado, se esse bebê não teve nenhum grau de lesão, não tem nenhuma assimetria, nenhum grau nenhum sinal ou alguma patologia de base, esse bebê ele vai começar a trazer as mãozinhas na linha média, certo? E vai começar
trabalhar esse controle aqui dos ombros. De bruços, esse bebê vai conseguir levantar o pescoço, vai conseguir elevar o tronco. Então, ele começa a ter um início do controle de tronco, mas ele ainda não tem um controle do tronco do abdominal para se manter sentado, certo? Então, esse bebê precisa de mais 2 meses, precisa de fazer bastante trabalho de controle postural, de bruço, para que ele comece a ter essa ativação muscular, da musculatura extensora para se manter, né, de bruço, com a coluna estendida, para poder ele conseguir trabalhar esse tronco, começar também a estabilizar a musculatura do abdômen, para conseguir sim ficar sentado, certo? Então, são variáveis que precisam ser identificadas. A gente precisa corrigir a idade do bebê, saber quais são as etapas que acontecem para que o bebê consiga sentar antes, porque o movimento, o marco motor de sentar, depende de outros micromovimentos que dependem do bebê desde o momento que ele nasce, para que ele consiga controlar o pescoço, controlar os braços, para depois ele começar a controlar o tronco. E aí, esse controle motor do movimento, do aprendizado motor, acontece de cima para baixo. Mas independente se esse bebê não tem nenhum grau de lesão, não tem nenhuma patologia associada e está com o seu sistema nervoso íntegro, tranquilo, é preciso que tenha ativação através do ambiente, através de estímulos, através de atividade específica para a idade desse bebê, para que ele consiga ativar o seu sistema neurológico que está íntegro e aí conseguir, sim, transformar esse potencial em movimento, tá joia? Um grande abraço.